A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Eu agradeço por você escolher estar sempre conosco por aqui. Se você já ativou o sininho das notificações, ótimo. Se você ainda não fez isso, faça agora mesmo. Aí você vai receber sempre as informações sobre as novas postagens do canal. Não se esqueça de se inscrever, naturalmente. E se você tiver algum comentário para fazer sobre as nossas postagens, vai ser muito bom. Peço ainda que você compartilhe nos diversos grupos para que essa palavra se espalhe, para que muita gente que hoje precisa ouvir a palavra de Deus possa recebê-la e, por intermédio aí da sua intervenção, da sua generosidade. Faça isso. Evangelize também, compartilhando as informações com as pessoas que você estima. Hoje nós vamos ler juntos o Evangelho de São Lucas. Pegue aí a sua Bíblia comigo, que seja um hábito também, lemos juntos a palavra de Deus. O Evangelho de São Lucas, hoje no capítulo 12, versículos de 49 a 53, é a nossa leitura, Lucas 12, de 49 a 53. E ali está escrito assim: eu vim lançar fogo à terra. E que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer a paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Essas são, para nós, palavras da salvação. No texto de hoje, Jesus se refere implicitamente a um conflito que existe desde a criação do mundo, quase. É um conflito entre o bem e o mal que se originou lá no paraíso, quando a serpente iludiu os nossos primeiros pais. Levou-os a uma rebelião contra Deus. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, por ter incitado a mulher ao pecado, a onisciência divina decreta uma sentença para a serpente, dizendo: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe que aqui Deus fala de 2 descendências, a da mulher e a da serpente. E nem é preciso fazer um grande exercício filosófico ou uma extraordinária capacidade dedutiva para entender que a descendência da serpente se refere aos filhos da rebelião contra Deus, aqueles que, como Lúcifer, se negam a obedecer aos preceitos divinos, recusam-se à graça de Deus e se entregam parcial ou integralmente à depravação, ao pecado e à iniquidade. Já a descendência da mulher, ao contrário, é aquela que, apesar do pecado original que carrega, de suas fraquezas e inclinação ao mal, se recusa a entregar-se ao erro e busca na graça divina o remédio para a sua redenção.
A essa descendência pertencem os profetas, os mártires, os santos, os juízes, os reis que se mantiveram fiéis a Deus ao longo de toda a história. E veja que foi por meio da humilde serva do Senhor, que deu o seu consentimento dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, a integral submissão dela à vontade de Deus, é que veio ao mundo o Salvador. Para a realização da total redenção de todos os pecados da humanidade, Jesus submeteu-se ao batismo da suprema obediência a Deus lá no Getsêmani, onde ele disse: não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Assim, Jesus sacrificou-se para a salvação de todos que crerem nele e consentirem em viver na total obediência a Deus Pai, rompendo em definitivo com o mal, com o pecado, com a desobediência, com o demônio e a sua descendência. Portanto, meu irmão, Jesus está declarando abertamente que não veio acenar com bandeiras da paz para a serpente e a sua descendência. Não. Mas ele veio para pôr um fim definitivo na astúcia, na sedução e no aprisionamento das mentes e corações humanos que foram sequestrados por sua desobediência, por suas mentiras, pelo engano do demônio. Muitos judeus e romanos também acreditaram em Jesus, mas não é verdade que outros o crucificaram? E aí começou uma série de divisões que disseminou-se e estabeleceu-se por todo o mundo. Assim acontece com os gregos, os muçulmanos, os asiáticos, os europeus, os americanos e os povos de diversas nações, e assim permanece até os dias de hoje. Infelizmente, em toda a sociedade, em todas as comunidades e famílias, esse fenômeno recorrente vai se perpetuando. Mas não é uma questão étnica ou antropológica, não é um problema filosófico ou ideológico, não. Mas tem as suas origens no mesmo e perene conflito entre o bem e o mal, a obediência a Deus e seus mandamentos, ou a insubordinação, a rebeldia, a insurgência do maligno, que continua arrastando as multidões dos incautos, daqueles cuja percepção não lhes permite compreender o cativeiro em que se encontram aprisionados, na mentira contada pelo sedutor do mundo inteiro, e assim vivem na rebelião. Jesus nunca foi um pacifista, como muitos tentam fazer parecer. Jesus não foi um paspalho que veio ao mundo para deixar todas as coisas como estavam e nem para acomodá-las de acordo com os gostos e interesses das multidões. Ele confrontou abertamente aqueles que se assemelhavam aos sepulcros caiados. Ele censurou os que, por serem hipócritas, não entravam no reino de Deus e nem deixavam entrar aqueles que quisessem. Jesus conclamou as multidões a assumirem propósitos revolucionários de fé e de santidade, e valores infinitamente superiores aos vigentes até então, de amor ao próximo, de perdão aos inimigos, observância aos mandamentos divinos, misericórdia e reconciliação. O reino de Jesus, meu irmão, irá se estabelecer em plenitude nessa terra. E até lá o conflito das descendências vai perdurar, sempre com a determinante ruptura com o mal por parte dos obedientes, mas com todas as possibilidades e oportunidades disponíveis para que os filhos pródigos e extraviados, que sejam descendentes da mulher ou não,
possam reencontrar o caminho de casa, de retornarem aos braços abertos do Pai, aos braços carinhosos de Deus, que os acolherá com um coração generoso e afetuoso, que ama e perdoa os pecados e acolhe aqueles que estão arrependidos. Vamos fazer agora a nossa oração. Em meio a tantas narrativas e falsas doutrinas, ensinamentos e argumentos que enganam o vosso povo e confundem a vossa igreja, Senhor, nós queremos nos prender à verdade e à luz que procede dos vossos ensinamentos, Senhor. Queremos fazer parte da descendência da mulher e aplicar-nos a mais profunda e perfeita obediência, estabelecendo rigorosamente a conversão e o rompimento com o pecado como meta para unir-nos a vós, Senhor, na morte definitiva para o pecado e para a ressurreição gloriosa para a graça e a vida eterna. Que não sejamos confundidos pelos inúmeros atrativos do mal e seduções do pecado que se encontram aí ao nosso redor, mas que, renovados pelo Espírito Santo, nos dediquemos à santificação de nossas vidas e de nossas almas, estabelecendo o autêntico e bom combate, sem temer as rupturas e os enfrentamentos inerentes à opção que fizemos pelo vosso reino e pela cruz que um dia abraçamos. Que a caridade, Senhor, nos ensine a não alimentarmos ódio contra os rebeldes, os desobedientes, os hereges, os blasfemadores, mas que, robustecidos pela vossa graça, possamos ser fator de acolhimento, perdão, incentivo à conversão e à reconciliação deles convosco, Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.